Olá, boa noite, amigos e amigas. Já estamos no ar, o meu, o seu, nosso espaço da comunidade. O primeiro podcast de Vaze Alegre, o pioneiro na comunicação social. Hoje o nosso programa de número 6565. Nós aí na terceira temporada do Espaço da Comunidade. Um encontro sempre esperado, toda semana, com você, né? Você que faz com que toda a nossa luta tenha sentido. Sem a sua participação, sem a sua contribuição, sem você aí, do outro lado da telinha, fazendo esse debate aqui com a nossa bancada semanalmente, não teria sentido o Espaço da Comunidade. E queria pedir a você que nos ajude a divulgar mais o Espaço da Comunidade, fazer com que o Espaço da Comunidade chegue cada vez mais longe, a mais pessoas. Então, curte a nossa página, compartilha o programa, vai lá também no YouTube, se inscreve lá na página no YouTube e seja um divulgador, seja um propagador desse programa, que é um lugar de transformação política e social. A sua participação é super importante para a divulgação do nosso trabalho e vamos dizer, esse novo tempo, esse tempo de despertar uma consciência diferente. E hoje aqui na bancada, Felipe Ferreira. Felipe Ferreira, boa noite. Boa noite, Michael. Boa noite, Bruno. Boa noite, público que nos acompanha. Hoje com um tema muito interessante, né? Como sempre, a gente faz um trabalho com carinho para trazer um tema aqui para a sociedade vazalegrense. E hoje vai ser mais uma honra, né? Poder estar aqui debatendo esse tema e trazendo algumas reflexões para a sociedade vazalegrense. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre violência e juventude, um debate urgente, né? O tema de hoje é um tema amplo, super amplo, né, Felipe? Eu conversava com o Bruno ainda hoje, lá no gabinete, e nós falávamos que esse tema ele traz diversas, vamos dizer assim, diversas facetas, né, digamos facetas, é isso, né? Diversas áreas de debate, é um tema bem amplo, mas nós vamos buscar dialogar um pouco com você, um pouco sobre esse tema, trazendo sobretudo o que está mais escancarado aí na cara da nossa sociedade, não é isso, Felipe? Com certeza, Bruno e Michael, quer dizer. E aí eu acho que para a gente poder debater um tema tão complexo como esse, Michel, o primeiro ponto que a gente tem que levar em conta é que a gente precisa deixar de lado as análises superficiais. Quando a gente vai debater temas assim tão complexos da sociedade, ainda mais juventude, né, violência, essa relação, a gente precisa fugir desses achismos que a gente tem, né? É importante que para iniciar o pensar sobre esse assunto, a gente não possa ter uma resposta que seja baseada simplesmente numa análise simplista ou superficial nossa do que a gente acha no dia a dia. É até importante, né, a nossa visão, claro, como cidadão que observa isso, mas a análise ela precisa ser um pouco mais aprofundada para que a gente consiga trazer para esse tema a relevância e a importância que ele tem e conseguir debater esse problema da forma mais honesta possível, né? Fugindo dessas questões que podem atrapalhar, que é a nossa convicção, né? Que às vezes pode estar um pouco equivocada. Felipe, por que esse debate é um debate urgente? O que traz a urgência nesse debate? É uma pergunta assim que a resposta está bem explícita, né? Mas quero que você traga essa interpretação dessa urgência para que quem está em casa possa de fato adentrar dentro desse debate e contribuir no debate através das redes sociais. Sim. A urgência desse debate, como você mesmo já mostrou aqui, né, explícita, é que a gente está falando de vidas que estão, digamos assim, sendo perdidas, né, em todos os seus sentidos. Não necessariamente só a vida que está sendo ceifada, né, mas a partir do momento que a violência ela entra na vida do jovem, ela não destrói somente a vida do jovem ali, né, mas destrói a vida da família que está envolvida ali, da própria prosperidade da sociedade e da comunidade em que esse jovem está inserido. Então é um debate urgente porque ele é algo de responsabilidade de toda a comunidade, da família, da comunidade que está envolvida ali, das instituições que estão próximas, até do empresariado, de onde esse jovem se encontra, não tem, do mercado, do trabalho, além da grande responsabilidade do poder público. E aí a gente tem que debater isso com urgência, porque problemas dessa complexidade a gente não pode enfrentar e deixar que vire uma bola de neve maior do que já está, né? É essencial que a gente comece a enxergar quais são os motivos que está fazendo com que tanto jovem, né, com tantas pessoas nessas condições sejam levadas para maus caminhos e no final termine a gente perdendo essas vidas, né? Com certeza. Esse programa de hoje, nós vamos inclusive linkar ele com programas passados, né? Porque esse tema, ele é possível fazer uma reflexão com base na questão da pobreza em Vaze Alegre. Com certeza. Nós podemos linkar este tema de hoje com a pobreza.
nós podemos linkar este tema de hoje com a questão da desvalorização no mercado de emprego, média salarial, oportunidade para os jovens. Tudo isso está inserido dentro desse contexto do debate de hoje, né? Com certeza, Michel. Quando a gente pega essa questão que você está trazendo aqui, né, dessas outras realidades que perpassam pela vida do jovem, a gente, para compreender esses fatores que contribuem para essa realidade de violência e juventude, a gente tem que lembrar que existem os fatores socioeconômicos, realmente, né? Como a pobreza que você já trouxe aqui, a própria desigualdade social e a falta de oportunidades que contribui para esse aumento da violência juvenil, né? Na violência juvenil. A gente tem a própria exposição à violência, que aí o público pode muito bem lembrar que infelizmente, jovens que estão em zonas periféricas têm como influência muito grande a violência ali, né? O tráfico, que isso traz um dano muito grande para o psicológico daquele jovem, daquelas famílias. A gente tem também a influência dos próprios pares, né? Que aí quando a gente pega aí a questão dos amigos, né, que a gente vai observar na vida desses jovens, qual é o tipo de influência que ele está tendo na sua vida comum, né? O que é que está sobrando para ele, assim, digamos, de influência, né? E outra questão é a exclusão social. A gente tem que lembrar que esse ponto é importante, por quê? Porque o jovem, ele sempre está à procura de uma coisa chamada pertencimento dentro da sociedade. E aí quando ele é, digamos, deixado de lado pelo poder público, o que fica de influência para ele ali, para aquele sentimento de pertencimento, infelizmente, são as questões negativas, né? Se eu não acho na minha praça um projeto, alguma coisa que vá me, digamos assim, me tirar da ociosidade, o que vai me sobrar ali, digamos, é um exemplo negativo, que pode ser muitas vezes atrativo. Imagina, eu vou dar um exemplo, você é um jovem periférico que tem os mesmos desejos que aquelas outras pessoas dos locais da cidade mais, digamos assim, ampliados conseguem ter, como um tênis bom, né? Ou como o jovem diz, um tênis da hora, uma roupa da hora, e você não consegue ter. Mas aí você tem na sua praça nenhum projeto social, mas tem infelizmente, aquele traficante, aquela pessoa que está ali realizando trabalhos ruins dentro da sua comunidade, que diz, se tu vier ficar aqui com a gente para fazer um trabalhozinho simples disso ou daquilo, de mula, a gente dá R$100, R$80, R$250 por mês, para tu conseguir comprar tuas coisinhas, teus tênis. E aí você já pega um jovem que já não está nutrido de intelecto dentro da família, com a ausência do poder público, aí você tem a receita para, infelizmente, esse jovem ir possivelmente para o mundo da violência, e por um fator que é a desigualdade social, né? E é interessante que, como você fala, vamos dizer, essas pessoas, né, que ocupam os espaços públicos através da ausência do poder público, elas passam a ser uma referência dentro da comunidade, né? Sim. É interessante que os jovens, quando eles perdem uma referência na família, uma referência na escola, enfim, eles começam a ver inclusive traficantes dentro da comunidade como uma referência, e começa a ver aquela referência e ver aquela pessoa com aquele carrão, ver aquela pessoa com aquela roupa e quer também conquistar aquilo. Mas em muitas das vezes o caminho para a conquista é um caminho errado, e é um caminho que muitas das vezes ele custa a própria vida, infelizmente, né? E isso acontece por uma lacuna do poder público. Eu sempre faço uma reflexão, Felipe, essa reflexão eu sempre trago para o município de Varzea Alegre, porque nós moramos aqui. Nós moramos em Varzea Alegre e é preciso fazer uma reflexão voltada para o nosso município. Nós podemos ter uma sociedade que incentive o jovem, que motive o jovem, e nós podemos ter uma sociedade que simplesmente ignore o jovem, que faça com que o jovem não tenha sonhos, não tenha perspectivas. Então, o modelo de sociedade, o modelo de gestão pública influencia muito na vida de um jovem. Infelizmente, nós temos muitos jovens que o principal incentivo que tem do poder público, e muitas das vezes, é o incentivo de, algumas vezes por ano, buscar comprar uma roupa e ir para uma festa, né? E ir para uma festa. A política pública, às vezes, ela acaba se resumindo em uma festa para o jovem, né? Enquanto certeza, nossos espaços públicos, como você bem disse, eles podem sim ser muito mais produtivos e tirar a nossa juventude, né, dessa vulnerabilidade que está inserido nos espaços públicos e que muitas das vezes gera a violência na comunidade, a violência em comunidade, mas essa violência que às vezes ela sai do espaço público e vai para o espaço familiar,
e ora ela também sai do espaço familiar e vai para o espaço público, né? Com certeza. Observando o que você falou aqui, Michel, uma parte interessante é que é algo importante que a gente reflita aqui, que é esse modelo de sociedade que a gente tem. E aí, quando a gente fala desse modelo de sociedade, ela perpassa pela gestão pública, né, pelo poder municipal, que a gente falando aqui de Vaza Alegre. E é importante que a gente traga aqui, uma coisa que eu observo, assim, não sei se você observa tanto, né, mas que eu observo muito é que, até, às vezes a gente até entende esse pensar, mas veja bem, aqui em Vaza Alegre o que eu observo é que os modelos que a gente tem de política pública, quando se trata da juventude, são modelos punitivistas. O que é que eu quero dizer com isso? A política pública que é traçada para as comunidades, digamos, periféricas, que já tem poucas faltas de, já sofrem com a falta de lazer, é uma política pública que ela é colocada nas redes sociais, não terando o trabalho do raio, que é importante, mas quando o raio chega em Vaza Alegre, as pessoas ficam mais felizes porque chegou a algo que consegue controlar do que algo que pode minar aquele início lá dentro da comunidade. Então, a gestão pública municipal aqui de Vaza Alegre, levando a nível nacional, ela não pode ser uma gestão pública que ela dê boas-vindas, digamos assim, ou só se preocupe com as questões punitivistas, quando o problema ele já está ali, já cresceu, já se colocou lá dentro daquele ambiente e já está enraizado, né? É importante que seja colocado lá no início para aquela comunidade ações, projetos sociais, políticas públicas que nem precisa a gente ter que estar batendo palma toda hora, simplesmente só para policial, simplesmente só para o que está sendo punitivista dentro daquela sociedade. Eu acho que se você coloca dentro de um riachinho, dentro de uma vajota, que tem quadras, professores de educação física, exemplos aqui no município que se formam para colocar projetos sociais, que pegue pessoas da própria comunidade que queiram desenvolver algum projeto e coloque ali dentro, é algo que você vai estar trazendo para aquele jovem ali como uma segurança a mais para que ele não fique observando só aquela pessoa que está ali dentro, traficando dentro do bairro dele, como principal influência que ele tem de algum tipo de movimentação. Porque se a gente for ficar aqui dentro do município de Vaza Alegre feliz só porque o raio chegou, só porque tem um novo batalhão de polícia, isso não é política pública, isso é tratar mais de um problema que já existe. A gente pode encher o município de Vaza Alegre de polícia, se a gente não começar a cuidar da nossa juventude lá no início, a gente vai estar cada vez mais deixando um berçário para que essas pessoas sejam formadas e sejam puxadas por esse caminho. Muito bem, Felipe. Quero aqui agradecer aqui as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Boa noite, Luiz Fernando, a Raimunda Rosa, a Divândia Barbosa, a Elza Jerônimo, diretamente de Souza, na Paraíba, a Marconise Guedes, Rebeca Figueiredo. A Marconise Guedes, ela coloca: em Vaza Alegre só empregam jovens se tiver experiência. Como que tem experiência se não emprega o jovem? Verdade, viu, Marconise? Nós temos aqui também... A Elza perguntando qual é o tema, né? O tema de hoje é violência e juventude, um debate urgente. Temos aqui a Divândia colocando: a Associação do Riachinho ajuda muito no social. Vamos falar sobre isso, né? A Alice Lima também coloca boa noite. É importante, né, Felipe, essa observação que a Divândia coloca aqui, e eu costumo sempre dizer que associações comunitárias no nosso município, elas desenvolvem o papel do poder público. Inclusive, eu até falo que deveria ter parcerias mais sólidas com essas associações. Inclusive, o modelo associativista era para ser um modelo a ser, vamos dizer assim, incorporado dentro do público, né? Hoje, a gestão municipal, no nosso município, poderia utilizar esse modelo de organização através de associação comunitária e incentivar em todos os bairros do nosso município, inclusive nas zonas rurais, dentro de um programa com monitoramento, né? Através da Secretaria de Assistência Social, por exemplo, porque é um modelo que dá certo. A associação comunitária dá certo, só que muitas das vezes eu vejo a ajuda muito mais do ponto de vista de, vamos dizer assim, eu estou ajudando, do que com foco na execução de uma política pública através de uma instituição não governamental. Né? Eu digo isso porque hoje algumas subvenções que passam pela Câmara para algumas associações, elas não são dentro de um programa, né? Tá aqui o município está desenvolvendo um programa e nós vamos aqui esse ano mandar para a Câmara 10 projetos de subvenção, onde nós vamos ter 10 associações, mas essas associações elas têm que cumprir aqui esses critérios dentro de um programa na gestão e tem que levar aqui dentro de alguns eixos, alguns serviços para a comunidade. Não existe isso. Muitas das vezes as subvenções elas são através de um diálogo político, né? Político partidário. E eu acho que isso faz com que fragilize
uma ideia de uma política pública de governo, né? Com certeza. Para a associação, R$ 1.000 que chega ali, R$ 1.500 ajuda muito, porque quem está dentro de associação merece muitas palmas, porque é muita luta. Tem a água, tem a energia, tem um monitor, então ajuda muito. Mas melhor seria se isso fosse dentro de um programa de governo, onde as associações pudessem estar ali buscando esse incentivo dentro de um programa que criasse uma espécie de cinturão no município. Aí, para mim ser bem aqui claro, imagina aí hoje, além do poder público poder oferecer uma subvenção dentro de uma linha de execução, imagine se o município hoje, não, nós vamos contratar aqui uma pessoa para dar aula de violão. 1, 2 pessoas. E aqui a Associação do Riachim vai ter direito, 2 dias por semana, vai ter um profissional ali, sem nenhum custo para a associação. Vocês vão desenvolver a política, tá aí o professor da aula de violão. Mas você pegava um de dança, né? Vai ter 2 dias aqui em outra associação, ia interagindo, né, com esses profissionais na área do canto, na área da dança, na área da música, e você ia interagindo, colocando esses profissionais, um dia ia estar na associação, um dia ia estar em outra, e você ia depois poder fazer uma integração. Vamos fazer aqui um concurso de música, aí você ia ter ali várias associações ali com esses profissionais, você ia criando uma rede, sabe? Eu acho que dentro de um programa seria muito mais produtivo, porque a associação comunitária, de fato, ela ajuda muito dentro da comunidade. Hoje, eu vejo, vou tirar como exemplo aqui a Associação do Riachim, eu vejo como uma associação que desenvolve um trabalho importante, e eu acho que hoje a Associação do Riachim ela consegue oferecer mais políticas públicas voltadas para a juventude dentro do bairro Riachim do que a própria gestão municipal. Não, com certeza, Michel. Essa sua fala é muito importante porque você, como um morador, ex-morador do Riachinho, né? Eu também. Quando eu morava no Riachinho, não existia associação, assim, no sentido de estar colocando esses projetos. E aí a gente via a dificuldade que era para a gente conseguir estar participando de alguma atividade. As atividades que tinham eram no CSU, mas olha a distância que era para uma criança, basicamente, se deslocar lá do Riachinho para o CSU para conseguir fazer um curso de flauta, por exemplo. Então a gente até iniciava, mas parava. E aí é onde você vê a importância das associações. A gente tem outra aqui no município também, que é a CONVA, que inclusive faz um trabalho para o município que eu acho muito importante. Belíssimo. Que é o diagnóstico da situação da criança e do adolescente. Muito bom, Felipe. Isso é muito importante, porque você pega esse diagnóstico e tá ali, basicamente, uma associação fez todo um trabalho de pesquisa, entrega para a gestão pública, entrega para as pessoas, os cidadãos, né? E diz, tá aqui, esses são os erros que a gente encontrou e aqui é onde você pode melhorar. E é o que eu observo, o que é que será que está sendo feito depois que é feito essas análises? Que eu não consigo observar, infelizmente. Porque eu não lembro bem assim, o início a época que iniciou, né, esses diagnósticos, mas inclusive eu ganhei um da Milka, né? Eu queria até parabenizar ela pelo excelente trabalho, grande que é profissional. assistente social. E aí eu lendo esse diagnóstico, você fica assim impactado como os dados são tão claros sobre o município, trazendo realmente a realidade, feita por uma associação. Então é o que você está trazendo. A importância que tem as associações na gestão pública brasileira e municipal aqui no sentido, né? De que elas auxiliam, mas elas podem fazer o trabalho muito mais do que só auxiliar. Elas podem realmente ser parceiras ali na implementação de políticas públicas, em estar treinando ali voluntários para estar atuando dentro do poder público municipal, atuando dentro dos espaços aqui do poder público municipal e não ficar simplesmente só refém de, digamos assim, algumas ajudas financeiras periódicas, né? E olha que essas associações, elas vamos se dizer, elas funcionam por vontade, vamos dizer, própria. Imagine se você tivesse um programa dentro da gestão municipal, lá na Secretaria de Assistência, que incentivasse, que motivasse, que desse uma consultoria para que nós pudéssemos ter essas associações nos bairros, Felipe. Imagina. Né? Imagina aí os bairros de Vaza Alegre com uma rádio ali do bairro, essas rádios que tem, as caixinhas de som nos postes, né? Sim, sim. Imagine o Isso bairro, seria muito... o bairro com aquela rádiozinha ali para passar os informes da comunidade, a juventude apresentar um seu programa ali a nível de bairro, trazer os aspectos sociais, culturais. Então isso são políticas públicas que elas batem de frente com a criminalidade, elas batem de frente com o extermínio da juventude, elas batem de frente com a violência. Isso é ocupar espaço. Mas hoje o que a gente vê é que o espaço ele está aberto. Se você for olhar hoje, a única coisa que nós temos aí que combate a violência no nosso município
é a força policial. Sim. E a força policial, quando ela chega, ela não está ali de olho na base, Não. né? Quando a força policial chega, já é a força policial, Já é medida né? de urgência, né? Já é uma medida extrema, né? Uhum. Então é algo que já se criou, que já enraizou, que já cresceu. Sim. Política pública, para combater isso, tem que ser política pública de base, né? Lá na Exatamente. comunidade, com a comunidade, conversando com a comunidade, né? É importante esse trabalho de base. Exatamente. Não é que a gente esteja aqui, tanto eu, Michel, você que está nos assistindo, não entenda errado. Não é que a gente esteja aqui dizendo que a polícia não é importante, que as forças de segurança pública não é importante. Elas são importantes, mas elas não podem ser a única política no sentido para a juventude, porque ela não é a política, ela está ali como segurança pública. A gente precisa de projetos dentro dessas comunidades que protejam realmente a juventude, né, e nossas crianças. Melhor do que você apreender um menor de idade que está ali servindo de aviãozinho para levar droga, melhor do que isso é se aquele jovem ele nunca tivesse precisado, tivesse sido cooptado pelo crime para poder ser um aviãozinho na comunidade, né? Sim. Certamente a polícia ela não estaria preocupada com isso, né? E está empenhado em outras ações e aquele jovem não estaria na vulnerabilidade. Com certeza. Né? É aquela questão, né? É melhor um bandido morto? Não é essa questão de bandido bom é bandido morto. É melhor que nem haja bandido. Então, se a gente puder proteger já no início, é melhor ainda. Só falar uma coisa aqui rápida, Michel. Que falando, né, da associação, a gente não pode esquecer do Santa Maria, né? Que Isso. olha o trabalho que desenvolve no combate à fome com o Projeto Pão da Vida, né? E a gente sabe que barriga vazia também, para um jovem que está ali dentro da coisa, é motivo de frustração, né? E, inclusive, está numa luta também aí para ver se consegue uma subvenção, Tá numa né? luta. Com o município aí para poder ajudar numa água, numa energia. E assim, eu não faço parte hoje da diretoria de Santa Maria, né? Então me sinto bem confortável para falar o que eu vou falar. No lugar do Santa Maria correr atrás da gestão municipal, era para a gestão municipal correr atrás de Santa Maria e dizer, olha que legal, parabéns para vocês, nós estamos aqui para somar, porque a nossa atuação ela é limitada ali dentro da secretaria, ela é limitada em alguns CRAS, né? Acho que são dois, temos aqui, dois, né? Temos 2 CRAS. Então, é de certa forma um pouco limitada. Que bom que vocês chegaram, que vocês podem somar, que podem ajudar. A gente pode trazer algum projeto social para cá, para poder pegar essa área. É assim que deveria ser. Né? Mas hoje a associação já teve reunião com o gestor, num diálogo aí, para tentar uma subvenção, não sei se é no valor aí de R$1.000, sabe? Então, assim, o trabalho da associação, a política pública desenvolvida pela associação, Felipe, inclusive, ela é mais barata do que a política pública desenvolvida pela gestão pública municipal. Sim. E a eficiência, se não for de igual para igual, é até melhor, né? Sim. Porque uma coisa eu lhe digo, a associação comunitária ela tem uma coisa chamada voluntariado. Sim. Né? Muitas pessoas elas fazem um trabalho voluntário e são pessoas vocacionadas para aquela área. Eu não estou dizendo que isso não acontece no poder público, mas é visível, é possível ter pessoas, por exemplo, que estão numa área que às vezes não se identifica pela área, mas precisa de, né, de ganhar, né, de sobreviver, de cuidar da família e tudo mais. Mas na associação é muito comum pessoas vocacionadas mesmo para aquela área ali. Nós temos alguns dados, né, que nós trouxemos aqui hoje para a gente poder debater, Felipe, e também você fez aí um levantamento muito bacana. Sinta-se à vontade, qualquer momento que você quiser trazer também algo mais voltado aí ao levantamento que você fez. Mas para você que está nos acompanhando em casa, nós temos aqui alguns dados. Violência e juventude, fatores de risco, né? Fatores socioeconômicos, exposição à violência, falta de apoio familiar, influência dos pares, exclusão social. Nós temos esses dados do IPEA e vamos refletir aqui, ó, fatores socioeconômicos, exposição à violência, falta de apoio familiar, influência dos pares, exclusão social. Né? Felipe, como é que você vê, como é que a gente pode aqui trazer de forma mais clara para as pessoas? Como é que a gente identifica cada item desse hoje na nossa sociedade? Pronto, Michel. Só para fazer uma pequena introdução aqui. É importante quando você pega esses fatores, e aí está no plural, ó, exposição, falta, influência, exclusão, que já quebra uma questão, quando a gente vai debater isso com a sociedade, que isso não é só culpa da família,
violência contra a juventude não é só culpa da família, não é porque é a família que não educa, isso não é só o Estado brasileiro que não traz política pública, é um emaranhado complexo que está interligado. Então a gente vê aqui, ó, fatores socioeconômicos. Quando a gente pega a realidade dessas famílias, como é que eles estão financeiramente? Muitas dessas famílias estão sobrevivendo, às vezes, só com um programa de transferência de renda, que mal dá para você conseguir pagar ali seu aluguel, pagar sua água, sua luz. E aí você imagina a tensão que essa família está constante, né? Sofrendo ali dentro. Imagina essa criança observando isso, esse adolescente observando isso. E aí, ao mesmo tempo que ele observa isso dentro de casa, que a sua família passa por necessidade, ele não vê nenhuma oportunidade de emprego, ele não vê ali também nenhuma questão de projeto para ele, que ele possa ter uma perspectiva melhor, mas ele vê ali o crime, a criminalidade chamando ele, muito mais atrativa financeiramente, mais rapidamente, do que o poder público. E aí você tem a falta de apoio familiar. Esse que eu falei nesse primeiro exemplo, ainda estou falando de uma família que está unida, e as que não estão. E é importante a gente ressaltar também que falta de apoio familiar. Isso para quem tem, né? Família, é um né? Privilégio quem tem família. Isso para quem tem família, porque hoje é muito comum nós termos famílias. Aprendi com o psicólogo Luiz Fernando, que inclusive ele está aqui nos acompanhando. Inclusive ele coloca aqui, ó, estudar juventude é estudar um ciclo sem fim de violência contra seres em processo de formação. Sim. Mas os corpos mais atacados são os da juventude negra. Né? Vamos já entrar aí nessa juventude negra também. Mas o Luiz Fernando ele me disse uma vez que não existe família desestruturada, existe família desfuncional. Né? Então, essas famílias que são desfuncionais, né, é muito presente na nossa sociedade. Sim. Porque quando se fala família, muita gente ainda traz aquela visão ainda de uma família, né, tradicional, todo mundo ali na casa, pai, mãe, avô, irmãos, lar. Só que essa não é a realidade, né? Muitos jovens aí não sabem nem quem é o pai, quem é a mãe. Muitos jovens aí já perderam o pai, perderam a mãe. Existem muitas mães aí que são mães solo, que criam os filhos sozinhos. Sim, menores de idade, inclusive. Menores de idade. Então, assim, a gente tem que compreender que a formação que nós temos hoje é uma formação muito mais vulnerável. Sim. Muito mais vulnerável, porque hoje você vê pré-adolescentes, adolescentes sendo mães. Só que não tiveram ainda não passaram nem por um processo de formação como um todo. E eu não falo um processo de formação do corpo, mas um processo de formação da mente. Sim. Então, assim, nós temos uma geração de jovens que já estão aí na sociedade dentro desse aspecto. Né? Hoje você chega numa sala de aula e é até complicado hoje, né, Bruno? Você que é professor também, é você trabalhar algumas temáticas hoje na escola. Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Com certeza. Ninguém está querendo aqui tirar aquilo que já vem há muito tempo do ambiente escolar, mas é algo que precisa muito ter um pensar, sim, né? Porque uma coisa é você celebrar o dia da família, ou enfim, dentro da escola, ou da comunidade na escola. Agora, quando você fala quando você fala de pai, de mãe, nós temos hoje uma grande parcela hoje de jovens que não vivem hoje, não estão inseridos dentro desse contexto familiar. É muito comum se você for analisar, você ter ali talvez batendo 50% ali dentro de uma sala de aula de crianças jovens que não moram com o pai e com a mãe. Sim, né? É um contexto que está presente dentro da nossa sociedade, que influencia na formação dos nossos jovens. Com certeza, Michel. E ainda levando em conta essa questão, não é só a questão digamos também, da presença, né? Mas de como é que está sendo essa presença com a família. Imagina, do que adianta você ter um pai, mas esse pai chega todo dia bêbado, bate em você, bate em sua mãe. Do que adianta você ter uma mãe, mas essa mãe é usuária de droga, nunca está ali perto de você. Então são questões que a gente tem que observar que são várias dentro de cada fator desse, né? Verdade. E seguindo aqui, a gente tem a influência dos pares, né? Que aí a gente pode trazer também a questão das amizades, né? E aí quando a gente pegar a questão das amizades, elas são muito colocadas pela localidade que você vive, né? Dificilmente o jovem, que você até pode fazer, mas dificilmente um jovem que mora numa zona periférica vai ter uma amizade que não seja com um grupo de pessoas que frequentam aquela área ali, né? E aí o grupo de pessoas que frequentam aquela área podem, infelizmente, estar interligados a criminalidades, porque são
infelizmente, localidades que o poder público ainda peca em trazer segurança pública, em trazer projetos sociais, em trazer políticas públicas, e faz com que esses jovens se mantenham expostos a essas violências contínuas, né? E temos aí também a exclusão social, né? Sim, e essa exclusão social aí é muito abrangente, porque ela parte, Michel, até do bullying, né? Que aí quando você coloca jovens, digamos, que são dessas áreas dentro dessas escolas, e aí levando em conta características desse jovem, um jovem negro, por exemplo, uma menina negra, por exemplo, que aí vai sofrer racismo, além da violência do seu bairro, racismo na escola, racismo na sua comunidade. Então são várias as questões. E aí vai deixando o sentimento de pertencimento cada vez mais fragilizado, fazendo com que ela crie uma rebeldia, né? Se sinta assim triste, procurando um grupo para se encaixar e às vezes acha no crime um sentimento de poder, né? Para que consiga ser vista. E essa questão da exclusão social, Felipe, para os nossos jovens, cara, ela é tão assim, ela é tão ampla e ela traz assim aspectos que às vezes passam por despercebido. Mas em algumas situações, o simples fato de uma... Vamos falar aqui da nossa juventude negra, né? Sim. Que é uma juventude que é massacrada. Inclusive hoje eu estava assistindo um jornal pela manhã e uma professora de um colégio tradicional de Fortaleza, né? Colégio de Freiras, ela simplesmente foi violentada, porque os seguranças abordaram ela e disseram que ela colocou 2 escovas, salvo engano, acho que foi duas dentro da bolsa, e que ela mostrasse que ela estava roubando, e ela disse que ela tinha comprado, né? Mas você colocou na bolsa, ela disse, mas porque eu comprei, eu paguei. E ela mostrou a notinha e filmando, e ela disse assim, agora tem que pedir, né, pedir desculpas, né? Ela dizendo, não, mas é porque tinha filmagem, ela pediu a filmagem, não deram a filmagem, enfim. Estava hoje em pauta esse assunto. Então, a nossa juventude, ela paga um preço alto, a juventude negra, pelo simples fato de ser negra. Negro, simples fato, Tá entendendo? disso. Ninguém está falando se é um jovem negro de uma família funcional ou de uma família disfuncional, um jovem negro que usa ou que não usa alguma coisa, enfim, é o simples fato de ser jovem negro, é colocado em cima do jovem todo tipo de mazela social. É a questão da drogadição, é a questão do roubo, tudo. Enfim. Então a juventude negra é uma juventude que paga um preço caro na sociedade. E como eu puxei lá do início, o simples fato de uma jovem ela ter que colocar uma prancha no seu cabelo sem querer, mas simplesmente para poder ser aceita no ambiente, isso é uma violência, cara. Muito gigantesco. Uma jovem não se sentir bem em pegar os seus cabelos ali crespo e poder deixar os seus cabelos à vontade, deixar seu cabelo respirar, colocar ali as suas características, né, de raça, né? O Naturais, simples fato de não poder fazer isso, de não se sentir bem para fazer isso, porque existe isso, né? Tem aquelas jovens que pegam, não, eu quero esticar, eu quero pranchar porque eu quero, mas tem muitas que fazem porque quer se sentir aceitas. Com né? certeza. Porque não quer que ninguém olhe diferente, porque não quer ser excluído. Não existe, cara, uma coisa pior do que você estar num ambiente e as pessoas olhando para você como se fosse um extraterrestre chegando naquele lugar. Então isso é violência. Isso é uma violência que gera uma outra violência, porque o jovem, quando ele não se sente bem na sociedade, o jovem, quando ele não é aceito na sociedade, e muitas das vezes, por essa violência, ele geralmente vai para as áreas periféricas. Com certeza, Michel. Nosso amigo Lázaro Bezerra aqui também nos acompanhando. Boa noite, meus amigos Michel e Felipe. Parabéns pelo tema, muito oportuno para o momento. Luiz Fernando aqui agradece a citação. A Carol também, grande Carol. Boa noite. A Selma Araújo, boa noite. Luiz Carlos Bezerra também aqui nos acompanhando no Espaço da Comunidade. Lembrando, pessoal, que hoje tem aí sorteio de 2 bolsas de estudos, uma parceria com a Caravelas Educacional, tá bom? Você que curtiu, você que compartilhou, você que participou aí da campanha da promoção dessas bolsas de estudo, no final do programa nós vamos aí estar sorteando essas bolsas de estudo. Bruno, nossos parceiros, tem como a gente estar divulgando aqui agora? Michel Martins, nós estamos em nome de Casa das Verduras, desde 1992, trazendo o melhor em frutas e verduras, e verduras de qualidade, sob a gestão aí do Cícero da Geuva, né? Um abração aí para nossa Magda Costa, que é a nossa companheira aqui de bancada e também representante aí
da Casa das Verduras. Sua irmã Alcione também, né? E toda a família. É uma empresa familiar, né, Bruno? Exatamente, uma empresa familiar. E o amigo Luiz Carlos da House Impressões. Impressões aí com rapidez, qualidade e confiança. Brindes, né, cartões, impressões em geral. Fala lá com o Luiz Carlos aí no telefone que está aparecendo na tela. E aí você tem aí produtos de qualidade. O tema de hoje é violência e juventude, um debate urgente. Então, curte, compartilha, encaminha para os amigos, para esse debate chegar a mais pessoas e a gente conseguir fazer esse debate não somente no espaço da comunidade, mas aí dentro da comunidade, na roda de conversa, na casa com a família, entre os amigos. É muito importante nós debatermos sobre esse tema que traz algo muito presente, que é a violência e juventude, um debate urgente, né? E uma mistura mortal, né? A violência e juventude no Ceará, vamos aqui na tela, das mortes por armas de fogo, 58,31% são de jovens. Felipe, é um número assustador, Michel. Isso aqui, nós podemos equiparar isso a uma guerra urbana, né? Sim, tranquilamente a gente pode comparar isso a uma guerra urbana, né? E aí a gente tem que observar como é que está sendo a atuação do poder público com a questão do armamento, né? Como é que tanto jovem está morrendo assim por arma de fogo aqui dentro do nosso estado? O que é que tem sido feito de política pública de segurança, né? Porque não dá para a gente observar um dado como esse e não entender que está tendo digamos, um vazio, uma omissão do estado aqui com a nossa juventude, né? O que é que está sobrando? Se está faltando política de trabalho, né, de geração de emprego e renda, está sobrando espaço para a criminalidade crescer tanto assim no meio da juventude? É um número alarmante, preocupante. 58,31% dos jovens mortos por armas de fogo no estado do Ceará. Gente, é tão preocupante isso que... primeiro, isso dá uma ideia e uma certeza que tem muita arma. Sim. Tem muita arma solta por aí. Muita. Muita arma solta por aí, porque o dado ele traz essa informação de armas de fogo, né? Então, 58,31%. Será que a nossa sociedade de fato está segura? O estado do Ceará, Felipe, a gente precisa fazer essa crítica, né? Vamos fazer uma meia crítica. O estado do Ceará tem investido muito na questão de policiamento, de armamento. Ostensivo, né? Ostensivo, mas ao mesmo tempo parece que na mesma proporção que se investe, a criminalidade ela cresce. Uhum. Então, tem alguma coisa descompassada. Com certeza. Né? Tem alguma coisa descompassada, porque hoje se gasta milhões. O dinheiro que se gasta hoje com segurança no estado do Ceará, no nosso estado, é algo surreal. Daria para implantar muitas políticas públicas, daria para transformar uma sociedade. Mas nós estamos, não digo nós, porque nós somos pagadores de impostos, o estado do Ceará está investindo muito em segurança, mas parece que na mesma proporção a criminalidade ela também está investindo. Então existe algum problema, existe algum detalhe, existe algo que precisa ser visto e com urgência, porque a nossa juventude ela está sendo exterminada. Sim. A nossa juventude ela está sendo exterminada e a ausência de políticas públicas ela fomenta essa questão da violência na nossa juventude. Olha, Felipe, hoje um dos principais atrativos para a nossa juventude, eu digo aqui principalmente no nosso município, é festa. Sim. Enche-se a boca para falar que vai ter festa. Agora, eu tenho muita curiosidade, sabe? É algo que é impossível você saber, mas eu tenho uma curiosidade de saber, dentro de uma festa, quantas violações existem com relação à nossa juventude. Quantas, né, Michel? Quantas? Certamente, Felipe, muitas são as violações. Muitas. Sabe por quê? Porque o nosso sistema de garantia de direitos, a nossa rede, o nosso SGD, essa rede de garantia de direitos, é uma rede que eu posso dizer que é uma rede furada. E eu vou te trazer só um dado aqui. Vou te trazer só uma informação.
e você vai ver o quanto que a nossa juventude ela está desprotegida e ela está assim, ó, sendo entregue de bandeja para a violência e para a criminalidade. Vou te trazer um dado aqui. Esse ano nós teremos eleição do Conselho Tutelar no nosso município. O Conselho Tutelar ele é um órgão que tem a sua autonomia, mas ele é ligado administrativamente do ponto de vista de manutenção à gestão pública municipal, em especial a Secretaria de Assistência Social. Nós temos 5 conselheiros tutelares. Nós vamos ter uma eleição em outubro. Você sabe quantos candidatos tem, Felipe? Não lembro de cabeça quantos candidatos tem no município de Voz Alegre. 9 candidatos. Não é isso, Bruno Zebra? Nós temos 9 candidatos. Felipe, eu não vou aqui adentrar na questão dos candidatos. Eu não vou entrar nesse aspecto. Eu vou entrar no seguinte aspecto. Se o Conselho Tutelar ele estivesse tendo a condição de trabalho necessária, se o Conselho Tutelar ele tivesse tendo a atuação, né, a condição para ter a atuação necessária, se tivesse a valorização necessária, será que nós teríamos só 9 candidatos, Felipe? Com certeza não, a gente teria muito mais, né? Porque se você tem um órgão público onde as pessoas têm fé pública nesse órgão, naturalmente você tem uma perspectiva que outras pessoas queiram estar ali desenvolvendo esse trabalho, né? Então a gente sente que não existe, né? Mesmo com desemprego em alta, mesmo com um monte de jovens saindo aí todos os anos das universidades, uma eleição onde nós temos 5 vagas e só temos 9 candidatos. Né? Então, um órgão público que é para proteger nossas crianças e adolescentes. Por aí você tira daí já, né? Um dos principais órgãos públicos. 9 candidatos para 5 vagas. Se brincar, corria o risco de se você for olhar, corria o risco até de não ter fechar os candidatos, né? Então, assim, se nós tivéssemos uma rede de proteção eficaz, se tivesse a valorização dentro desse sistema de garantias, dentro da figura do conselheiro tutelar, Felipe, nós deveríamos ter no mínimo, vamos colocar aí por baixo aí, 30 candidatos, 50 candidatos, Felipe. Sim, levando em conta demais que a gente tem uma cidade com 39 mil habitantes, 38 mil, para ter só 9 candidatos para um órgão de tamanha importância, né, como o Conselho Tutelar. Então, assim, a gente sente por aí que, de fato, o sistema de garantia de direitos precisa de realmente essa rede ela ter mais condições, mais unidade e atuar diante de tantas violações. Então, esse é um fato que eu trago que mostra que, de fato, nós temos uma certa fragilidade dentro desse sistema de garantia de direitos. E como eu te falei, eu teria muita curiosidade, sabe? De ver quantas violações tem com relação aos nossos jovens quando se trata de uma festa, né? Desde de começar a questão de você ter, em muitas das vezes, menores de idade até altas horas na rua, isso aí já é algo que está errado. Ah, Michael, mas aí é culpa do pai, da mãe. Pronto, mas o sistema de garantia de direitos, ele tem que estar lá e ele tem que fazer com que isso chegue até o pai e a mãe e assuma sua responsabilidade, inclusive correndo o risco de ser penalizado. Então você pega uma criança, um pré-adolescente, uma criança menor de idade na rua até altas horas. Se esse jovem ele estiver usando droga, ilícita, já é outra violação. Se esse jovem ele estiver ali na prostituição, já é outra violação. Então, assim, quantas e quantas violações nós temos? Aí, às vezes, você olha ali e fala, não, mas a festa ela é boa, ela gera renda, gera emprego. Beleza, mas eu não discordo que gera emprego temporário e gera renda. Mas se não tiver cuidado, Felipe, essa conta não fecha, porque você vai conseguir ali, vamos se dizer, ganha 1.000 e você vai gastar 10 mil, né? Será como é que está a questão aqui a questão dos nossos jovens, como é que eu posso falar? A exposição dos nossos jovens a doenças sexualmente transmissíveis. É verdade. Como é que está essa questão no nosso município? Como é que deve estar essa questão, né? Das escolas, como deve estar sendo debatido isso, né, dentro da comunidade. Aí você vai tratar um jovem hoje ali com a doença sexualmente transmissível, isso tem um custo.
Exatamente. Um custo social, um custo para os cofres públicos. De infraestrutura. Mas aí uma jovem menor de idade que está lá, que usa droga, ou que bebeu, ou que por um acaso engravidou. E aí? Mais uma família se tornando, inclusive, desfuncional dentro da nossa sociedade. Tu tem noção, Felipe, do preço que isso custa para uma sociedade? O preço que custa, né? O que isso faz acontecer com a sociedade? Então, assim, cara, eu faço uma visão muito, muito crítica com relação a isso. E eu não queria ficar estigmatizado. Que Michel fala de festa. Eu não sou contra festa, mas eu acredito que precisa ter o olhar social. A gente não pode fazer uma muvuca que vale tudo. Não é assim, pessoal. Não é assim. E eu tenho sentido que as coisas têm mudado muito nos últimos anos, Felipe. Porque as leis, elas não mudaram. Principalmente quando se trata de criança e adolescente. Não mudaram as leis. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não mudou. Mas a gente sente que teve um relaxamento total, assim, sabe? Uma coisa... Nossos jovens vulneráveis, porque cadê as políticas públicas, cadê os órgãos de proteção? Sabe, uma coisa total. E aí a gente vê jovem aí perdendo a vida nessa violência urbana que acontece muitas das vezes até sem a gente perceber. Quando vê, é o papoco. Morreu um ali, morreu um cá, e é o quê? Violência. Com certeza, Michel. Temos aqui mais um dado, né? Violência e juventude no Ceará, homicídios com armas de fogo. No ano de 2000, né, nós tivemos 340 mortes. E já em 2019? 2019, 1.100 mortes, né? Homicídios com armas de fogo. Quer dizer, está mostrando um salto gigantesco nos dados, basicamente, né, por arma de fogo, né? O que né, de jovens. De jovens, homicídios, né? E isso dentro do público jovem, pessoal. E lembre-se, né, nós estamos falando aqui de armas de fogo. Isso não quer dizer que não tenha outros tantos e tantos jovens que tiveram as suas vidas ceifadas por violência através de outros artifícios, artefatos, né? Inclusive, aqui mesmo no nosso município, nós tivemos aí que, salvo engano, necessariamente não foi através de arma de fogo, mas é um jovem que se perdeu. Sim, Michel, e olhando esses dados, né, a gente está falando de juventude perdida, corpos, né? E aí onde a gente mostra que esses dados que a gente está passando para a gente, dados que o governo tem que olhar e olhar com muita atenção e observar o seguinte: o governo não pode observar uma comunidade carente e a única visita que essa comunidade carente tem que receber foi na hora do rabecão ou do próprio policial lá tá pegando o corpo dentro de vala, dentro de beco, dentro de esgoto. Precisa que a assistência social esteja dentro dessas comunidades, precisa que articuladores, não tem protetores sociais estejam dentro dessa comunidade. O poder público ele não pode ser um telespectador da sua própria ruína. É essencial que ele esteja dentro. E sem falar, Felipe, que essa questão dessa análise de dados, eu percebo que muitas das vezes no nosso município se perde, né? Sim. Porque, como você falou, existe um diagnóstico que a Conva faz, um trabalho de altíssima qualidade, todo detalhado, algo de alto, sabe, credencial, entrega aqui, ó. Quando você faz o levantamento, que você entrega ao poder público, o que o poder público tem que fazer? Chama aqui sua equipe técnica e vamos aqui desenvolver políticas públicas que vá ao encontro de sanar essas necessidades. É assim que muda a sociedade. Agora, quando você pega aqui dados, bota o papel, joga dentro da gaveta, meu irmão, não muda nada. Esses dados que nós estamos analisando aqui hoje são dados que qualquer governo tem que analisar, né? Aqui, nós estamos olhando aqui para o estado do Ceará. Você tem que ir lá, ó, vamos olhar para Várzea Alegre. Olha os nossos índices. Profundo, né? mais ainda nesses dados. Tá entendendo? Não adianta todo ano, todo mês nós temos aí o mês laranja, o mês amarelo, o mês, enfim. Todo ano a gente tem um mês temático, todo mês. Mas o que está sendo feito para poder minimizar aquele problema que é abordado naquele mês temático? Está sendo feita alguma coisa? Está tendo alguma incisão direta ali dentro das políticas públicas? Está tendo locação de recurso? Está tendo diminuição de gastos em uma área para poder ir ao encontro de outra área? Tem que ser feito esses estudos. Ou né? a gente faz apenas, é o maio... É mais uma agenda comemorativa, vamos falar. Porque tá entendendo? Então, assim, eu acho que é preciso levar a gestão pública, a sociedade mais a sério, cara. Ultimamente,
eu tenho me debruçado aí em alguns dados, juntamente com o Bruno, e cada vez a gente fica mais angustiante, porque tudo isso é de fato na cara da sociedade. Então, meu irmão, quando a gente vê muito recurso público sendo jogado assim em coisas supérfluas, dá uma angústia. Uma angústia, essa né? palavra, Michel. Dá uma angústia, principalmente quando você traz para você. Poxa, eu tô aqui com minha mãe, com meu irmão, com meu pai, com alguém que tá aqui, tá tendo essa carência disso nessa área, e ao mesmo tempo eu tô vendo aqui sendo implementado esse recurso aqui. Isso dá uma certa angústia. Com certeza, Michel. Só falar rapidamente aqui, ó, nossa amiga Maria José, ela coloca boa noite, amigos, aqui no Facebook. Ela tá sempre assistindo aqui os programas, né? Muito bem, Maria José, você sempre presente, viu? Deus te abençoe, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. E pedir ao pessoal que curta, compartilhe, siga lá a nossa página no YouTube, Michael Martins, @MichaelMartinsVA. E o programa de hoje, como nós passamos aí por alguns aperreios na internet, a gente vai reconstituir o programa e colocar ele para as pessoas que por acaso tenham saído quando o sinal ele teve queda em alguns lugares. Então a gente vai reconstituir o programa para fazer uma nova postagem aí para vocês. É isso aí, pessoal. E agradecer a vocês que estão acompanhando aqui esse debate aqui hoje no Espaço da Comunidade, falando um pouquinho sobre violência e juventude, um debate urgente, muito urgente, tá bom? Ainda hoje teremos aqui o sorteio de 2 bolsas de estudos na Caravelas Educacional, tá bom? Vamos aqui debater mais um pouco, né, Bruno? Vamos aqui pelo menos aqui passar pelas telas que foram programadas aqui para o programa de hoje, Felipe. E nós temos aqui ainda sobre a violência e juventude no Ceará. Dos casos registrados, 23,4% são de violência psicológica, né? É uma violência que também ela vem crescendo de forma alarmante. Que precisa, né, de ser combatida, ser estudada melhor ainda. Inclusive nós estamos no mês de setembro, né? Vai o Setembro Amarelo. Quer dizer, já é um dado que a gente sabe com certeza vão estar debatendo, mas que não pode ficar só vinculado ao Setembro Amarelo, né? E assim, eu vi uma pessoa hoje, uma pessoa postou, e eu não sei assim dizer exatamente como foi a postagem, né? Mas tipo assim, vai começar o mês, o Setembro Amarelo, e tipo assim, eu quero ver a hipocrisia das pessoas que fingem, que cuidam da causa, né? Que se importam com a causa. E eu queria, assim, somente validar essa fala. Exatamente. Porque não passa de uma hipocrisia. Sim. Né? A partir do momento que você só celebra um mês, meu irmão, não passa de uma hipocrisia. Um ano só tem um mês, né, Michel? Agora, a partir do momento que você pega os dados, o nosso índice aqui no nosso município, nós tínhamos aqui por exemplo, em setembro do ano passado, o índice era esse. Agora... Mas nós começamos a trabalhar, melhoramos, questão de atendimento psicológico, a questão de programa em escolas, a questão de assistência em família, trabalhamos, nós conseguimos baixar, né? Aí, meu irmão, isso é estratégica, né? Aí você tem uma política pública estratégica, aí você tem ali um resultado, aí você se importou com aquele público ali. Agora, irmão, só celebrar a cor do mês e uma palestrazinha ali, outra cá, não, aí eu vou ter que concordar com a pessoa que fez essa postagem, né? Porque se for para ser assim, até eu vou estar sendo hipócrita se for somente para poder fazer aquela comemoração ali da corzinha do mês sem enfeitando ruas, né? Isso, e praças. Não adianta. E vamos aqui, desempregos entre os jovens, né? 31%. Isso com relação, né? Violência e juventude, fatores de risco, desemprego entre os jovens, 31%, isso de 18 a 24 anos. Sim. Felipe, o desemprego, em muitas das vezes, empurra a nossa juventude para a violência. Não de forma direta, mas de forma indireta, que depois se transforma numa forma direta, não é isso? Infelizmente, Michel, quando você pega alguns dados no Brasil, daqueles jovens né, que nem trabalham nem estudam, é justamente nessa faixa etária de anos, basicamente, 18 a 24 anos, que são esses jovens que estão suscetíveis a, infelizmente, aí para esses ambientes não tem mais, digamos assim, negativo da nossa sociedade, né? Porque é um dado muito triste que mostra que está faltando políticas e atuações na geração de emprego e renda, ainda mais no nosso estado aqui do Ceará, né? Aí, às vezes, a política pública que tem para esse jovem é oferecer para ele um lazer descontextualizado. Não é isso? Alienador, basicamente, né? Temos mais, Bruno? Mais algum?
É isso aí, né? Finalizamos aqui essa pesquisa que foi feita, mas nós temos também aqui alguns dados, quero colocar aqui de forma aqui bem seguida, né? O Brasil perde jovens para a violência em patamar de países como Haiti. Aponta a Atlas da Violência, né? Isso aqui é a BBC News 2019, né? Sim. Vale lembrar que o Haiti é um país que sofre todo o tempo com guerra, com ditadura militar, então você tira por aí, né? O nosso país comparado com um país que está sempre com completa tensão, né? Nós vivemos uma guerra constante. Sim, né? com certeza, Michel. No período entre 2009 e 2019, o Brasil teve 333.330 pessoas com idades entre 15 e 29 anos assassinadas. O número representa um jovem morto em território brasileiro a cada 17 minutos. Isso o Atlas da Violência 2021. Imagina aí, cara, 17 minutos, um jovem morto. Exatamente, Michel. A gente, quando pega esses dados e ainda faz um recorte, a cada 23 minutos tem um jovem negro morrendo. Então você tem essa perspectiva do quão urgente é a necessidade que a gente tenha debates dentro da gestão pública brasileira para mudar esses números. E é muito importante que você que é pai, você que é mãe, que está me escutando, você pode assim às vezes pensar, eu estou tranquilo, né? Porque eu tenho aqui a minha família, eu trabalho, minha esposa trabalha, os meus filhos eles só estão aqui dentro de casa para a escola, os meus filhos eu acompanho eles, os meus filhos eu estou sempre de olho, os meus filhos têm princípios, os meus filhos têm uma educação de base, né? Então esse problema não é meu. Aí eu te digo para você que é pai, para você que é mãe, para você que é avó, para você que é tio, que está acompanhando o Espaço da Comunidade aqui hoje, você está redondamente enganado. Sabe por quê? Porque o seu filho, ele não vive dentro de uma cápsula, né? Uma hora ou outra, você tem que sair na rua, você vai ter que ir comprar o pão, você vai ter que ir na escola, você vai ter que ir lá no hospital. E a violência, ela chega até você. E muitas das vezes, mas o meu filho não está lá na boca de fumo, mas a boca de fumo, às vezes, ela vem para a porta da escola, né? E às vezes a polícia pode chegar ali e pode ter um confronto armado. E o seu filho, ele pode, de repente, Deus me livre dessa hora, estar ali no meio daquele fogo cruzado. Então, nós não podemos simplesmente lavar as nossas mãos, pessoal. O que nós precisamos é cobrar políticas públicas dos políticos. É cobrar políticas públicas. Não importa se você mora na periferia ou na área central. Não importa se o seu filho ele estuda na escola pública ou na escola particular. Não importa se você sobrevive do Bolsa Família ou se você é um empresário conceituado. A responsabilidade também está nas suas mãos, porque você não vive dentro de uma cápsula que lhe protege a todo momento. Você está inserido numa sociedade, uma sociedade que está doente e inserida dentro de um contexto de violência desenfreado. Então, digo isso para que você possa compreender que você também está inserido nesse debate, indiferente da sua situação social e sua condição financeira. Não é isso, Felipe? Com certeza, Michel. Temos aqui também mais um dado aqui. Entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos foram mortos de forma violenta no Brasil, uma média de 7 mil por ano. Isso aqui é um alerta do Unicef, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Portal Unicef, 22 de outubro de 2021. É um dado muito pesado, né, Michel? A gente ter aí 7 mil jovens, basicamente, por ano no Brasil, perdendo sua vida, muitas vezes por omissão do próprio Estado brasileiro, né? É algo que a gente precisa, com urgência, realmente observar dentro da sociedade brasileira os caminhos para combater isso. E Felipe, quanto mais a gente vai buscando os dados, né, mais assim espantado a gente fica, né? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, 2023, ele traz aqui, ó, todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes tiveram aumento em 2022, né, pessoal? Isso o ano passado. Todos, né? Ao redor do mundo, o número de vítimas pode chegar até a 1 bilhão, pessoal. 1 bilhão. Considerando casos de violência sexual, emocional, física e negligência. Apenas no Brasil, os registros apontam que cerca de 102 mil indivíduos passaram por tais situações. Michel, quer dizer, é um dado que a gente precisa
entender que a gente não está brincando, né? A gente sabe que é um problema mundial, mas aqui no Brasil isso não pode ser mais levado como brincadeira. Tem que ser colocado medidas urgentes dentro da nossa cidade, dentro das nossas macro-regiões e micro-regiões, porque senão a gente vai viver uma política, uma necropolítica com a nossa juventude. Com certeza. E é importante a gente também, Felipe, salientar que muita violência contra crianças, principalmente do ponto de vista violência sexual, acontece muitas das vezes dentro dos ambientes familiares. Sim, na sua né? maioria, infelizmente. Então, até, né? esse é um alerta para os pais, pessoal. Um alerta para as famílias, né? Vamos ter cuidado. Esse negócio, meu filho tá ali. Aí o menino passa 1 hora, 2 horas, 3 horas e ninguém liga, e ninguém sabe, ninguém... Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado porque a violência, principalmente quando se trata de crianças, ela pode trazer um prejuízo muito grande. Muito. Porque isso influencia em todo um desenvolvimento de uma criança. Então é preciso ter muito cuidado. Felipe, muito bacana o programa de hoje, muito cara. bom. Se pudesse, nós passaríamos certamente aqui a noite toda debatendo, né? Tem mais alguém aí com a gente, Bruno, aí no Facebook? Temos alguém aí? Não, aqui Nos no acompanhando Facebook aqui. Mandar um alô aqui para Djalma Sampaio, estava aqui nos acompanhando. Lembrando que eu estava acompanhando aqui pela página da Atual Online, né? Então a gente tinha o Djalma Sampaio aqui nos acompanhando, só que os meus comentários eles sumiram, viu? Pessoal, probleminha aqui no Facebook. Queria que agradecer aqui a vocês que pela nossa página estiveram comentando, né, compartilhando. Obrigado por divulgar esse trabalho. É um trabalho totalmente voluntário que nós fazemos. A nossa única intenção e objetivo é, de fato, contribuir para uma sociedade melhor, né, Felipe? Com certeza, Michel. Esse é o nosso único objetivo aqui com o programa. Vamos ao nosso sorteio, né? Muito bem. Vamos ao nosso sorteio. É muita coisa. Né? Mas enquanto o Bruno vai preparando já está aqui, já está preparado. Já está preparado. Queríamos desde já, Felipe, agradecer, viu? Agradecer aí aos nossos ouvintes, internautas, pessoal que está acompanhando, e agradecer a você, né, que você preparou aí durante a semana para trazer aí esse debate. Na próxima semana nós estaremos aqui com a Magda na bancada. Mais um grande debate, né? Mais um grande debate, mas agradecer, Felipe, muito obrigado mesmo aí pela contribuição, viu, meu irmão? Eu que agradeço, Michel, né? É só agradecer aqui pela oportunidade, como sempre, trazendo o que a gente tem de melhor para reflexões aqui na sociedade, né? É isso aí. Essa é a nossa meta, né? Fazer com que você que é jovem se empodere disso, né? E a exemplo de nós aqui, que também possa fazer esse debate. Essa é a nossa intenção. Esse debate ele não pode parar aqui no espaço da comunidade. Esse debate ele tem que ir para a sua comunidade. E você pode fazer esse debate aí, viu? Você pode fazer esse debate, pode ajudar nessa construção em torno de uma mudança política, mas também social dentro das nossas comunidades. Vamos ao sorteio, Bruno Siebra. Muito bem, vamos aqui ao sorteio das 2 bolsas de estudo da Caravela Educacional. Lembrando que o sorteio foi baseado aí nas vagas remanescentes da nossa postagem. Então vou pedir para o Michael ficar ligadinho aí logo no Instagram para fazer a conferência das pessoas aí, para ver se elas estão seguindo, porque tem que cumprir os requisitos, né? É isso aí. Então vamos carregar os comentários. Lá. Pronto, e vamos ao sorteio aqui, é rápido. Hoje é rápido, né? Só 2 bolsas. Hoje é rápido. Agradecer a toda a equipe da Caravelas que teve aí proporcionando ao nosso mandato a oportunidade de oferecer cursos a baixo custo, né? Para vocês, e ainda aí 10 bolsas que nós tivemos a oportunidade de sortear. Muito bem, que rufem os tambores, já saiu aqui, as pessoas estão acompanhando. Vamos lá. Vou fotografar aqui. Muito bem. Ficar registrado. Aqui nós temos Michael Martins, Manuel 0101. Manuel 0101, confirma se está tudo ok aí. 0101. Manuel
0101. Confere, tá? Seguindo aqui a nossa página, o Manuel 0101. Manuel Martins de Moraes. Muito bem. É isso aí. Parabéns, Emanuel. Segundo vencedor, acredito que vencedor Alan Kelvin F. Oficial. Esse é difícil de pesquisar. Alan com 2 L's. Eita. ALLAN. Alan. Aí Kelvin. Opa. F. Oficial. Espera aí. Vou te ajudar nesse. Ajuda aí que o negócio tá difícil, viu? Não estou encontrando. Espera aí, vamos ver. Tá aqui. Aí? Tá aqui. Deu certo? Alan Freitas. É isso aí? Exato, tá seguindo. Parabéns, Alan. Tá Nosso seguindo. segundo sorteado aí no Espaço da Comunidade, nas bolsas de estudos aí da Caravelas Educacional. Hoje foi rápido e certeiro, e lembrando que a gente vai entrar em contato com as pessoas. E, pessoal, a galera que participa do sorteio, né? Fica ligado nas nossas postagens, porque tem algumas pessoas que colocam lá as mensagens privadas e nós não conseguimos entrar em contato para mandar as mensagens para os ganhadores. Então, fica ligado nas nossas postagens que a gente vai fazer aí no fim de semana para conferir o seu nome, se o seu nome está na lista dos vencedores, Michael Martins. É isso aí. E se você não foi sorteado, né, entre essas 10 bolsas, pessoal, a parceria do nosso mandato com a Caravelas Educacional, nós não ganhamos R$1. A única coisa que nós queremos é o quê? Ter a oportunidade de oferecer cursos a baixo custo para vocês. Porque não adianta eu estar aqui falando em jovem, né, Felipe? E a gente não fazer nada para ajudar esses jovens. Então a parceria com a Caravelas é o seguinte: ela oferece o curso a baixo custo e dá umas bolsas para a gente poder sortear aqui. Então eles deram 10 bolsas para a gente sortear, foram 8 semana passada, 2 essa semana, fechou as 10 e os cursos a baixo custo. Você paga R$ 43,90 na inscrição, você vai ter direito a certificado, as aulas e vários cursos. Você vai pagar uma vez R$ 43,90 e pode fazer vários cursos. Tem cursos na área administrativa, tem cursos na área da saúde, tem cursos na área de idiomas, tem cursos na área de empreendedorismo, tem curso na área de inclusão. Qual é a nossa intenção? É você jovem, que lá no seu currículo está só lá, ó, que só tem lá só seu nome, seus dados pessoais e que terminou o ensino médio, né? Imagina aí, você chega com esse currículo lá. E aí chega uma outra pessoa que está lá, as mesmas coisas que você tem, mas tem ali mais 5 cursos, né? Quem é que tem mais chance? Quem é que tem mais probabilidade? Não que seja uma regra, mas qualquer dono de qualquer empresa quer dentro da sua equipe pessoas que tenham o máximo de qualificação. Eu não vou dizer nem experiência, apesar que existe muito isso da experiência, mas se a pessoa ela tem a qualificação, ela já tem uma certa experiência teórica, né? Ela pelo menos já estudou aquilo ali, tem uma noção ali. Geralmente é assim que as empresas analisam. Então, a nossa ideia é essa: você jovem, fazer o curso, receber seu certificado e poder colocar lá no seu currículo, tá bom? Então, vai lá, se inscreve no curso, se qualifica e parte para o mercado de trabalho, porque só a luta muda a vida. E é correndo atrás que a gente consegue atingir os nossos sonhos e metas. Não é isso, Felipe? Com certeza, Michel. E se puder dar uma dica para essa juventude que vai escolher os cursos, leiam antes quais são os cursos que mais estão solicitando no mercado de trabalho hoje em dia, como o Excel, um Word, um PowerPoint, para vocês já aproveitarem com exatidão, né, essa questão dos cursos que vocês vão poder estar usufruindo. É isso aí, né? É juntar a fome com a vontade de comer, não é isso? Isso, exatamente. Felipe, muito obrigado, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Bruno Siebra, parceiro de sempre, muito obrigado. Obrigado para você, você que nos acompanha sempre aqui no Espaço da Comunidade, esse lugar de transformação política e social, porque essa é a nossa meta, esse é o nosso sonho e é para isso que estamos aqui. É lutar para mudar, para realizar, para fazer acontecer. Muito já foi conquistado, mas muito ainda precisa ser conquistado. E é através de você, da sua parceria, que nós vamos alcançar essa meta de uma sociedade melhor para todos. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima semana, se assim o Criador nos permitir.